E aí, galerinha do mal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com Harvest Moon. Eu acho que talvez esse daqui seja a última aula que eu esteja fazendo com Harvest Moon nesse estilo de vídeos que a gente anda fazendo de slides e da gente, tipo, lendo os diálogos e conversando. Por que eu digo que talvez isso seja um dos últimos vídeos desse estilo aqui no meu canal? Porque eu acho que esses vídeos estão ficando muito repetidos. Eu acho que as dicas estão se repetindo demais, eu acho que não estou trazendo um conteúdo novo aí para o estudo de vocês, então eu estou com planos de mudar um pouco. Eu estou com planos de realmente criar um plano de estudo pro pessoal, ou pelo menos mudar um pouco o formato, trazer, quem sabe, um outro jogo, ou trazer umas outras cenas do Harvest Moon, mas num formato um pouco diferente, porque eu sinto que estou repetindo demais e não estou agregando muito valor. Só estou fazendo um vídeo semanal que realmente não está impulsionando o estudo de vocês tanto quanto eu poderia. Eu acho que a nossa série de vídeos deu bastante dicas legais, só que não está agregando mais. Bem, vocês conversam comigo, vocês me falam o que vocês acham, né? E quem sabe vocês têm alguma sugestão do que a gente pode fazer, do como vocês gostariam que as aulas fossem, porque eu não pretendo parar de ajudar vocês no inglês. Talvez eu só mude um pouco o formato. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui no formato que a gente tem hoje. E vamos terminar de falar com a cidade. Então o Jeff fala pra gente assim, ó, bem cabisbaixo, ele fala hi, can I be of service? Quer dizer que eu posso, tipo, te ajudar. Basicamente é uma expressão de falar, tipo assim, preciso de ajuda, posso te ajudar, né? Can I be of service? Né? Daí você fala assim, preciso de tal coisa. Oh, so you've come to say you've just moved in. Você veio aqui dizer, né? You've come to say, você veio dizer. You've just moved in, você acabou de se mudar. Lembra que a gente conversou um pouquinho do have, de quando que a gente vai usar o have. Uma das explicações desse have, por exemplo, you've just moved in, ou you've come to say, é que uma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, se eu quero falar, eu acabei de almoçar, almoçar é have lunch. Então eu posso falar assim, I've just had lunch. I've just had lunch. Quer dizer que eu acabei de almoçar. I have just had lunch, certo? Depois do have, o nosso verbo, que seria o have do have lunch, a gente vai usar na terceira coluna. Então a gente tem o verbo to have, o passado é had, e a terceira coluna dele, que também é um passado, vai ser had também. Então vai ser I've just had lunch. I have just had lunch. Eu acabei de almoçar. Se eu quero falar, por exemplo, eu já almocei, é a mesma frase, só que ao invés de falar o just, eu vou falar o already. Então eu posso falar I've already had lunch. Quer dizer que eu já almocei. Esse have a gente usa para eventos que aconteceram, né? Não importa quando, mas aconteceram recentemente, certo? Quer falar que eu acabei de me mudar? I've just moved in. Pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada. É um tempo recente, mas que não importa. A ideia é que é uma coisa que acabou de acontecer, aconteceu recente. Então esse é um dos casos onde você vai usar o have ao invés de usar o passado normal, beleza? Vamos para o próximo slide. My name is Jeff. Meu nome é Jeff. Pleasure to meet you. Prazer em conhecê-lo. Para quem falar assim, o prazer é meu, você fala pleasure to meet you. To. Só coloca, prazer em conhecê-lo também. E daí quando você dá oi pra ele de volta, o diálogo normal dele, ele é super cabisbaixo. Esse cara, olha, ele tipo é uma pessoa super triste, eu não sei porquê. Ele fala welcome, bem-vindo. At first, you should really buy seeds, you know. Primeiramente, né, em primeiro lugar, você deveria comprar sementes, né, você sabe. At first, you should really buy seeds, you know. Don't worry about spending all your money, it will come back. Não se preocupe em gastar todo o seu dinheiro. Ele vai voltar, né? It will come back. Esse it seria sobre o dinheiro. It will come back. O dinheiro vai voltar, né? Ele vai voltar. Tá vendo que ele falou que don't worry about. Em português, a gente fala, eu tô preocupado com ela, certo? Em inglês, dá vontade de traduzir o pré da letra. E daí ficaria I am worried with her, né? Eu estou preocupado com ela. I am worried with her. Só que daí estaria errado. Se você falasse, por exemplo, I'm worried with her, com with, parece que você e ela estão preocupadas juntas. Assim, nossa, nós estamos preocupadas.
fica um pouco estranho. Se eu quero usar a expressão corretamente, né, eu me preocupo com a minha filha, estou preocupado com a minha filha, você vai falar assim, I am worried about my daughter. Então, toda vez que você está preocupado com alguma coisa, sempre vai ser worry about. Worry about. Tem algumas palavras que pedem outras. Por exemplo, toda vez que você olha, você sempre olha, né, o look at. I am looking at you. I am looking at the car. Look at this. Look at. Olhar para alguma coisa é sempre look at. Procurar, por exemplo, é look for. Tomar conta é look after. Se preocupar com alguma coisa é sempre worry about. Worry about. Essa que é a regra. Tem algumas palavras que pedem outras. Olhou, look at. Procurou, look for. Essas são as expressões. Então, preocupou com alguém é worry about. Beleza? Don't worry about spending all your money. Depois do about, o próximo verbo, se tiver alguma ação, vai ser sempre com ing. Então, não se preocupe de gastar todo o seu dinheiro. Don't worry about spending all your money. Vamos pro próximo. O Cliff também é um cara meio desanimado, coitado. Ó. Hi. Parece o Ross no Friends, que ele já começa a falar hi. So you're the new guy at the farm, huh? Então você é o cara novo na fazenda, né? Huh? So you're the guy. My name is Cliff. Nice to meet you. Isso aqui já tá easy peasy pra gente, não precisamos nem traduzir. Vamos falar com o Doug agora então. Hey, how's it going? How's it going? Como é que tá, né? Se eu quero perguntar, por exemplo, o que você anda fazendo, eu falo, what have you been up to? Or how's it going? What's up? Tem várias formas aí de começar uma conversa informal. Várias formas. Daí ele fala assim pra gente, take your time, que é tipo assim, fique à vontade, né? Leve o tempo que for necessário. E daí ele fala isso porque eu acho que ele bugou no jogo. Eu não sei se o Doug, ele é um NPC normal, que você realmente consegue criar uma amizade e ter outras frases com ele, uma frase normal, conhecer ele a fundo. Porque ele tá falando como se ele fosse um vendedor mesmo. Ele tá pensando que, tipo, eu sou um cliente que tá escolhendo ainda o produto, daí ele fala assim, take your time, tipo, fique à vontade, né? Leve o tempo que for necessário. Então eu não consegui, tipo, dar um whey de verdade pra ele. Tipo, eu não sei se é possível. Faz muito tempo que eu não jogo. Agora vamos falar com a melhor waifu do jogo, que é a Anne, né? E ela já pergunta assim, Sorry, do I know you? Desculpa, te conheço. Que nem aquela mulher do Zorra Total, né? Te conheço. Do I know you? You're the new guy at the farm. Você que é o novo cara da fazenda, né? And I thought you were a guest. E eu pensei que você era um guest, um convidado, certo? Por que ele falou guest? Porque, na verdade, o barzinho que o Doug é o pai dela, ele também é uma pousada, uma inn. Então, quando você é um guest de uma inn, você é um hóspede, né? Então, o guest, nesse caso, daria como traduzir como hóspede. Mas eu tenho certeza que tem uma tradução melhor, só se escapou aqui na minha mente. Tá vendo que ela falou assim, and I thought? Essa palavra confunde muito as pessoas na hora que elas vão ler. Elas geralmente lê assim por doubt ou doubt. E elas esquecem que isso aqui é o passado de to think, né? Tipo, é o achar, pensar. Então, que ela fala assim, eu achei, eu pensava, você fala I thought. E isso que é um dos problemas no inglês. Tem algumas palavras em inglês que não seguem o padrão. Tipo, não tem muito padrão de como que você vai ler. Por exemplo, a palavra morar, o verbo morar, é to live. To live. Já ao vivo se fala live, mas se escreve da mesma maneira. O spelling é a mesma coisa. Então, o live e o live se escrevem da mesma maneira. A única coisa que muda é a forma que você fala. Outras palavras, por exemplo, tear é lágrima e tear é rasgo. Escreve da mesma maneira. Não é o mesmo caso no português, por exemplo, da manga, que é a fruta e também pode ser a manga de roupa. Nesse caso, manga se fala igual. Nesse caso, em inglês, a palavra se escreve igual. Por exemplo, tear tem a mesma escrita da palavra tear. A palavra live tem a mesma escrita da palavra live. Então tem que tomar cuidado com isso às vezes. Às vezes tem algumas palavras que você acha que vai ler de uma forma, porque você já viu isso de várias vezes. E aí você pegou um padrão na leitura, você pensa, eu tenho quase certeza que essa palavra vai se ler assim. E daí você vai ver que é diferente. Por exemplo, personagem é character.
Então eu pensava que CHA sempre seria falado quer. Então chuchu em inglês, né, que eu vou escrever aqui na tela, eu pensava que se falava coyote. Porque eu pensei, cara, vai ser a mesma pronúncia do character, coyote, não vai ser um cha, mas na verdade é chayote. Então você vê que às vezes não tem muito um padrão na hora de que você vai ler, você vai se confundir às vezes. Isso é normal. Até você saber como se lê thoughts, você vai ler errado por bastante tempo. E isso não tem que ter vergonha. Vai ter muitas palavras que você vai ler errado e alguém vai te corrigir e falar, poxa, você tá errando nessa palavra. Não é para você se abalar e falar, caraca, como eu sou ruim, eu sou muito idiota. Não, isso acontece o tempo todo. Acontece no português, mas no inglês especificamente isso é bem comum, porque tem algumas palavras que realmente fogem de todas as normas, convenções, então fica realmente muito difícil você saber pronunciar uma palavra só lendo. Então por isso que é importante você acoplar, juntar a leitura junto com a audição, tipo com o listening, né? Então ver bastante seriado, ouvir bastante audiobook, colocar no Google mesmo para o Google falar para vocês, isso ajuda bastante, beleza? Próximo. Your name is Gostosão? I'm Anne. Opa, meu nome é Gostosão mesmo. Aí a Anne fala assim pra gente, ó. Another day, another customer to take care of. Outro dia, outro cliente para tomar conta. To take care of. I hope we get busy. E aqui eu quero só dar um adendo sobre a dificuldade de traduzir algumas coisas. Por exemplo, I hope eu espero. Fácil. Mas daí nessa segunda frase aqui você já tem que ter um malejo na hora de traduzir, que infelizmente falha pra mim ainda. Eu não tenho muita experiência em tradução, né? É uma coisa que eu tenho que melhorar bastante. Mas saca só, vamos trazer a ideia desse get busy, ó. I hope we get busy. Se fosse traduzir ao pé da letra, eu espero que nós estejamos ocupados, nós fiquemos ocupados, né? Fica meio estranho, mas a ideia, o que ela tá querendo dizer? Que ela espera que o hotel fique cheio, que espera que eles tenham bastante clientes. Então a gente tem um pouquinho de liberdade aí na tradução, né? A gente sabe o que ela quer dizer, então a gente pode mudar isso no português para transmitir a mensagem de uma forma mais fácil. Daria para traduzir, por exemplo, eu espero que nós estejamos cheios, espero que nós tenhamos muitos clientes, né? Você tem um pouquinho de liberdade aí. Eu sou meio fraco ainda nesse quesito de tradução, né? Para realmente encontrar a melhor maneira de traduzir, porque você consegue transmitir a mensagem, né? Você consegue explicar da mesma maneira que eu expliquei agora para vocês. Só que tem uma certa arte em conseguir traduzir de uma forma boa, assim, uma forma bonita, né? Então fica aí o desafio para vocês que eu, infelizmente, não consegui. Então como é que vocês traduziriam I hope we get busy? Provavelmente tem uma tradução bem mais simples que só não está entrando na minha cabeça agora. Deve ter uma coisa muito fácil. Vamos para a próxima. Hi, I haven't seen you around here before. Eu não te vi aqui ainda. Isso aqui é uma outra aplicação do have. Tá vendo que ela falou I haven't seen you around here before. I haven't seen you, eu não te vi por aqui antes. Isso quer dizer, tipo, na minha vida inteira nunca te vi. Quando você fala de coisas que da sua vida inteira, por exemplo, eu nunca fui para o Rio de Janeiro, você pode falar I have never been to Rio de Janeiro. I have never been. Ou você quer falar, por exemplo, eu assisti esse filme 2 vezes, você fala I've seen this movie twice. Eu assisti esse filme 2 vezes. Quando você está falando da sua vida inteira, não importa quando você fez, você não está dando uma data específica. E daí, nesses casos, você pode usar o have, que é um outro tipo de passado quando você está falando de um passado num tempo indefinido, né? E que é uma coisa muito útil, você acaba vendo isso o tempo todo. E toda vez que você usa o have, você vai usar o próximo verbo na terceira coluna. Vamos dar uma olhadinha no verbo to see. O verbo to see é ver, né? To see. Nós temos o passado que é saw, que é um passado simples. E daí a gente tem a terceira coluna dele que é o seen, que você vai sempre usar com have. Se quer falar, por exemplo, eu vi Frozen ontem à noite, você fala I saw Frozen last night. Você está dando uma data específica, usa o passado simples. Já se você está falando de uma coisa que já aconteceu no passado e não importa quando, ou uma coisa que nunca aconteceu, daí você usa o have e usa a terceira coluna. É basicamente isso. Quem quiser estudar mais sobre isso, é só pesquisar no Google, é bem tranquilo. Qualquer dúvida, vocês me mandam, beleza?
Ah, I know, you're gostosão, right? Você é o gostosão, certo? Thomas mentioned you. O Tomás te mencionou. Ui. I'm Lilian. Very nice to meet you. Eu sou a Lilian. Muito prazer em conhecê-la. Para você também. I haven't been feeling very well recently. Não tô me sentindo muito bem ultimamente, né? So I haven't been outside. Então eu não ando saindo de casa, né? Saindo ao ar livre. That's why I haven't seen you much lately. É por isso que eu não te vi muito ultimamente, né? Aí não fez muito sentido porque essa é a primeira vez que a gente viu ela. Mas essa aqui é a frase que ela sempre fala o jogo inteiro, né? Que tipo, tô muito doente, por isso que eu não te vi ultimamente. Tá? Aí que faz um pouquinho mais sentido. Vamos falar com a Popuri então. Hello, my name is Popuri. What's yours? Qual que é o seu? Esse segundo yours está escrito errado. Você não usa aquele apóstrofo ali. Você escreve yours direto com S. Você não separa ele com apóstrofo. Então tá errado. Qual que é o seu? What's yours? Né? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Vamos dar um oi pro Gray, então. I don't think I've seen you around here before. Eu não acho que eu te vi aqui antes, né? Por aqui antes. E tá vendo que a gente já repetiu essa expressão do I've seen you around here before. E são nessas repetições que realmente criam conexões neurais no nosso cérebro, que a gente realmente consegue a melhorar a nossa memória, realmente consegue aprender esse conteúdo, né? Então é muito importante você ter esse contato constante com o inglês. Você vai ver essa expressão aqui, você vai ver essa expressão num seriado, você vai ver em outro livro, você vai ver em outro jogo, e é aí sim que você consegue aprender bem, que você não vai esquecer das coisas, nessa repetição e nessa questão de realmente estar sempre com contato com a língua. Quanto mais contato você tem, mais você vai aprender de forma natural ou orgânica. Beleza? Próximo. Oh, you're at the farm, aren't you? Isso daqui, provavelmente eles queriam escrever aren't you, né? Você é o da fazenda, não é? Aren't you? Fica um pouco estranho escrever assim, are you? Mas eu posso estar enganado. Welcome to the boonies. Boonies deve ser o nome do lugar, né? Bem-vindos ao boonies. E daí o Gray tá meio nervosão aí com o vô dele, acho que é o vô dele. E daí ele fala a seguinte frase: I'm going to get that old man to praise me, no matter what. Né? I'm going to get that old man to praise me. Tipo, eu vou fazer aquele cara velho ali, aquele velhão, me elogiar. To praise me. Então, quando você get someone to do something, você faz alguém fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ele vai fazer o velho elogiar ele. He will get that old man to praise him. Para elogiar ele. No matter what. Não importa o que acontecer. Aconteça o que acontecer, né? Não importa. No matter what. No matter é uma expressão bem interessante de usar. Por exemplo, não importa o que, eu vou pra festa. No matter what, I'm going to the party. No matter what. Daí você pode falar assim, no matter the weather, não importa o tempo, não importa quando, no matter when, não importa onde, no matter where. E daí você sempre pode mudar. O interessante da língua é que ela é mutável, você pode usar ela da maneira que você quiser. E isso é uma coisa que quem pega bastante livro de gramática para aprender e não tomar cuidado, a pessoa fica fissurada na estrutura da frase. Ela fica, meu Deus do céu, eu acho que agora eu vou usar um verbo transitivo, eu tenho que usar essa cláusula aqui, esse conector, esse negocinho aqui, blá blá blá. E daí ela começa a ficar muito fechado. Isso é um perigo. Não que seja ruim você conhecer regras gramaticais, é até bom, na verdade, vai te ajudar bastante, mas você não pode se prender nelas. Você tem que saber que a língua é livre e você pode inventar a frase que você quiser. E se tiver um pouquinho errado, um detalhezinho ou alguma coisinha ou outra, como alguns erros que a gente viu aqui de inglês no próprio jogo do Harvest Moon, não importa. Coisa pequenininha assim, todo mundo deixa passar em português. Não é isso que vai impedir você de se comunicar e falar a língua estrangeira, independente de qual que ela seja. Então é isso o cuidado que você tem que ter na hora de você aprender uma expressão nova, de aprender uma palavra nova, aprender uma regrinha nova. Que você sabe que ela sempre pode mudar e tentem criar frases, tentem pensar em quais momentos que vocês usariam essas frases. Essas expressões que vocês estão aprendendo. Por exemplo, no matter, tenta criar frases com no matter, tenta colocar essas expressões, essas novas frases que vocês andam aprendendo
em coisas realmente concretas. Tenta incorporar, dar uma vida para essas expressões, porque daí elas vão ficar muito mais memoráveis, muito mais fácil de lembrar e você vai conseguir ter essa liberdade na hora de falar. Você vai poder falar o que você quiser, beleza? Um beijo para vocês, eu vou terminar por aqui porque esse aqui é o nosso último slide. E eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Quem quiser tiver sugestões do que a gente pode fazer, se a gente continua com esse formato, se a gente muda de jogo, recomendações de vídeos, vocês me mandam que eu vou dar uma olhadinha, beleza? Um beijo para vocês, eu vejo vocês no próximo domingo ou até o próximo vídeo. Vai que eu decido dar um pause ali para trabalhar em outro projeto ali para vocês. Não sei, eu deixo vocês informados. Quem quiser me encontrar tá no Discord. Um beijo para vocês. Tchau!